Se você aí acha que os fundos imobiliários precisam distribuir mensalmente os seus rendimentos, saiba que você está errado e os fundos eles distribuem mensalmente simplesmente para fazer uma antecipação daqueles rendimentos que eles são obrigados por lei a distribuírem semestralmente. Então, para você entender direitinho essa confusão que muitas pessoas fizeram no mercado, fica comigo até o final que você vai compreender esses pormenores. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Se você já estiver inscrito, compartilha com seus amigos e sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando se fala nos investimentos de fundos imobiliários, há uma legislação que abrange os mais variados assuntos de tributação e que também diz respeito às distribuições que o fundo deve realizar. Em específico, a Lei 9.779 de 99, ela fala sobre isso e deixa bem claro quais são as obrigações na lei que o fundo tem que fazer. Então muita gente acha o seguinte: o fundo ele tem que distribuir mensalmente. Não, o fundo ele não tem que distribuir mensalmente e é exatamente no artigo 10 da Lei 9.779 de 99 que deixa isso bem explícito. Então vamos lá. No artigo 10, inciso 11, parágrafo único, diz o seguinte, tá aparecendo aí para vocês. O fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base no balanço ou balancete semestral, encerrado em 30 de junho, primeiro semestre, e 31 de dezembro, segundo semestre de cada ano. Então, o fundo ele tem que realizar essa distribuição de 95% dos lucros auferidos no semestre. Mas por que o fundo, então, ele distribui mensalmente? Basicamente, o que a gente tem aqui na lei é o seguinte: o fundo ele tem que distribuir semestralmente 95% do que foi auferido. Porém, a lei não fala nada sobre mensal, a lei não fala que tem que ocorrer uma distribuição mensal. A maioria, se não todos os fundos imobiliários, eles já prevêem em seus regulamentos que vai ocorrer uma distribuição mensal a título de antecipação daquela distribuição que ocorreria semestralmente. Então, pensa no seguinte, imagina que tem um fundo X aí, um fundo imobiliário X, que ele tenha 10 mil cotistas. E o lucro auferido no semestre é de 100 mil. Então imagina que esse é o lucro de 100 mil por semestre que o fundo imobiliário aqui em questão ele vai distribuir. Então beleza, ele tem 10 mil cotistas e ele tem 100 mil para distribuir no semestre. Se eu dividir o que ele tem para distribuir com o número de cotistas, vai dar o quê? R$10 por cota, correto? Só que ao invés do fundo imobiliário ele distribuir esses R$10 de uma vez, né, fazer essa distribuição 2 vezes no ano, o que o fundo faz? Ele realiza uma antecipação desse rendimento. Por quê? Ele simplesmente pega ali, ele, óbvio, tem toda a previsibilidade dele, só que os 95% tem que ser auferido no balancete semestral. Então ele faz o quê? Ele faz uma apuração dos resultados mensais para distribuir o equivalente ao que teria que ser distribuído semestralmente. Então é o seguinte, se ele tem que distribuir 10 no semestre, ele vai distribuir 1,66 por 6 meses, exatamente para dar um número próximo àquela necessidade que ele tem de distribuir semestralmente. Então, ao invés de você receber R$10 de uma vez, você vai receber 1,66 centavos durante 6 meses. Contudo, o que acontece? A distribuição ela deve ocorrer totalmente dentro do semestre. Porém, a lei ela não deixa nenhuma menção se essa distribuição ela tem que ser exata ou completa. Então, abre brecha para que os administradores façam ajustes. Que tipos de ajustes? Imagina o seguinte, aquele mesmo exemplo, os R$10 distribuídos no semestre. O que acontece? Se esse fundo que a gente usou aqui como exemplo, ele distribuir R$9 no primeiro semestre, automaticamente na virada do semestre, depois ali do dia 30 de junho, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que distribuir algo maior no segundo semestre para compensar aquele rendimento menor que ele teve no primeiro semestre. Então, se ele distribuiu 9 nesse semestre, ele vai ter que distribuir 11 no semestre seguinte. Por quê? Esses 10 nesse fundo hipotético que eu criei aqui para exemplificar para vocês,
Eles representam os 95% do lucro auferido que vai ser distribuído, tá? Então são R$100 mil que o fundo vai distribuir para os 10 mil cotistas. O que acontece? Então ele vai ter que distribuir 11 para compensar aquele rendimento baixo no semestre anterior. E o inverso também acontece. Se um fundo, em determinado semestre, ele distribui mais do que aquele montante estipulado na lei, no próximo semestre ele vai distribuir menos exatamente para fazer frente ao enquadramento dos 95% do lucro auferido. Então, é basicamente isso que acontece, tá? Os fundos imobiliários, por lei, eles não são obrigados de forma alguma a distribuírem os seus rendimentos mensalmente. Isso aqui é só para enfatizar que muita gente sai das ações e vai para os fundos imobiliários porque tem essa ideia, eu ouvi falar de um amigo, conhecido, colega, enfim, quem for, que os fundos imobiliários pagam mensalmente porque é exigido por lei que a distribuição de 95% do lucro auferido pelo fundo. Mas não, isso não é verdade. A lei deixa bem claro que é o balanço ou balancete semestral 95%. Porém, os fundos nos seus regulamentos, eles já fazem uma antecipação daqueles rendimentos, por isso que tem o pagamento mensal. Então muita gente fala, eu não vou investir em ações porque a ação paga 3, 4 vezes no ano, eu quero fundo imobiliário porque o fundo imobiliário por lei vai me distribuir mensalmente. Não, porque se algum problema tiver, igual por exemplo, tivemos a pandemia, e alguns fundos não pagaram, simplesmente cessaram o pagamento por causa da pandemia, né, dos fechamentos dos seus estabelecimentos e queriam fortalecer o caixa. E aí muita gente falou, isso é injusto, por lei o fundo tem que distribuir. E aí quando a pessoa de fato foi ler o que tem na legislação, na lei 9.779, lá no artigo 10, ela percebeu que, de fato, por lei, o fundo ele pode simplesmente falar, não vou pagar durante os próximos 4 meses. Tá? Eu não vou pagar em janeiro, fevereiro, março e abril. Então, vou voltar lá para maio e junho. O fundo pode, desde que ele distribua pelo menos 95% dos lucros auferidos. Então, sempre que você ouvir que os fundos imobiliários eles são ótimos, excelentes, porque eles, por lei, precisam distribuir mensalmente, lembre-se desse vídeo, salve esse conteúdo e envia para a pessoa que você ouviu falando isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha aí com a galera, e a gente se vê no próximo vídeo.